Olá, estamos aqui para mais um vídeo do AD Debates, este canal que tem o objetivo de tratar de temáticas relevantes, importantes, atuais, informativas, educativas, polêmicas, contra preconceitos. E hoje a gente vai tratar do tema deficiência física. E tratando desse tema, a gente vai conversar aqui com uma pessoa que tem conhecimento de causa, que ele é deficiente físico e é um grande defensor, né, de todos os deficientes e de todas as deficiências. É uma pessoa que realmente tem um serviço já prestado no nosso município e a gente vai conhecer um pouco, né, dessa história e vamos também discutir e debater sobre este tema aqui no AD Debates. Estou falando deste meu grande amigo que eu admiro demais, sou fã, Agneton Matos. Agneton Matos, que é um cara muito bem conceituado aqui, todo mundo que o conhece o admira muito, justamente por ele ser destaque, né? A sua deficiência não lhe impediu, né, de ser essa pessoa incrível, maravilhosa que ele é e que é exemplo de superação para todos os outros. O Agneton, radialista, é uma pessoa que tem um dom da comunicação, se expressa muito bem, é palestrante, né? E também é músico, toca instrumento musical, é compositor, é cantor, né? Por sinal, tem uma música sua que eu adoro, todas, mas tem uma que eu só vivi pedindo na rádio, você lembra, né? Sonhador. E tem também, além desses talentos aqui, né, ele também tem mais muitos exemplos de superação que a gente vai contar no decorrer da nossa conversa, certo? E o Agneton, ele, como um defensor dos deficientes físicos, ele fez também um trabalho de relevância e destaque no conselho, que a gente também vai contar um pouco, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, aqui do nosso município de Rio Caras, certo? Enfim, vamos começar o nosso debate, a nossa conversa aqui, né, pedindo a todos que se inscrevam no nosso canal, para a gente valorizar este canal, certo? E ative o sininho, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam ver nosso vídeo, certo? A gente está aqui para justamente fazer isso, conscientizar, sensibilizar a sociedade, todos vocês, para terem uma visão diferenciada de respeito às diferenças, né, de combate ao preconceito. E estamos aqui também agradecer o meu amigo Elvis Leite, que está sempre comigo aqui na gravação dos nossos vídeos, do canal Auxílio do Arte Destaque, deste canal AD Debates. E justamente, né, na gravação e edição do vídeo, sem ele, isso aqui não seria possível. Então, estamos sempre juntos. Agneton, deficiência física, né, é uma limitação. E existem alguns tipos de deficiências. Queria que você iniciasse conceituando assim, tratando um pouco para a gente entender nessa classificação, né, o que pode, realmente o que não pode ser considerado deficiência física. Eu primeiro quero agradecer aí o convite para estar aqui, para trazer esse tema que para mim é de grande importância, um tema relevante. Agradecer a apresentação, são tantas qualidades, né? Com toda sinceridade, não tem nenhuma que fosse demagogia. Obrigado. Agradeço e prazer estar aqui com vocês. Como vocês sabem, quem me conhece sabe que sou uma pessoa com deficiência e dentro do conceito de deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz a definição. A gente sabe que existem muitos tipos de deficiências, né? No caso da minha deficiência física, que a gente vai estar conversando sobre isso. E é a ausência, né? São limites que o corpo humano é submetido, né? No meu caso, até os 16 anos de idade, eu era uma pessoa que tinha a minha mobilidade normal, né? Como a gente chama, como a gente fala, e a partir dos 16 anos de idade eu sofri uma lesão na medula que me tornou uma pessoa com limites, né? Com limites, mas não incapaz. A gente vai conversar sobre isso. Sim. E é importante que se diga, a pessoa com deficiência, ele tem seus limites para determinadas coisas, para executar determinadas atividades. Eu conheço pessoas, assim, pelo fato de estar muito ligado a essa questão dos direitos da pessoa com deficiência,
Eu conheço pessoas dos mais diversos tipos de deficiência visual, surdez, né? Deficiência física, deficiência intelectual, e cada um dentro da sua deficiência consegue levar uma vida normal. Eu conheço cadeirantes que, meu Deus do céu, os caras são... Eu conheço uma colega minha que é cadeirante, que ela é atleta paralímpica, meu amigo, é um peixe dentro d'água, né? Tem medalhas e mais. Então, a deficiência ela pode existir, mas ela não pode deixar que isso lhe vença, né? Lhe colocar naquela posição de incapaz, né? E a partir dali você se conformar e não querer viver, né? Você tem que se adaptar. A pessoa se isola. E geralmente isso acontece por causa, né, do tratamento que a pessoa recebe, ou seja, do preconceito, da exclusão, que a gente vai já lidar com isso. Uma série de fatores que contribuem para que as pessoas se desenvolvam ou se acomodem, né? Vai muito pela vontade de cada um também, né? Também tem E isso. se você disser que não quer, não tem quem, né? E deficiência é isso, é uma coisa que pode ser muito ruim na vida de qualquer pessoa, mas que também pode ser superado, e a gente, mesmo tendo a sua deficiência, pode ter uma vida normal, né? Normal, entre aspas, a gente diz assim, né? Porque, na verdade, se a gente for observar o que é uma vida normal, que é normal, né? Ele depende de padrões e conceitos da sociedade, que estabelece e que muda com o tempo, né? Também. Se ser deficiente é a ausência de alguma perfeição, então vamos botar isso na balança e todo mundo está no Todo mundo tem algum problema, alguma deficiência, né? Todo mundo tem uma deficiência, né? É isso. Aí, no caso, uma das coisas que a pessoa com deficiência física enfrenta, assim, em casa e principalmente ao sair de casa, né? É a questão da acessibilidade dos locais que não estão adaptados ou preparados para que facilite a locomoção e a atividade, a interação da pessoa com deficiência. Alcides, eu digo sempre que a pessoa com deficiência ele enfrenta uma série de desafios, né? São muitos desafios que eu posso lhe dizer que a coisa já melhorou muito, né? Se a gente fizer um balanço, uma análise de alguns tempos atrás aí, não vou nem muito longe, 20 anos atrás, né? Para hoje a gente vai ver que já houve uma melhora muito grande. Eu acredito que essa melhora aconteceu muito por conta da luta, né? Existe uma luta das pessoas com deficiência. Aliás, em prol das pessoas com deficiência. Tem gente que não mas se sente com a causa. Ou porque realmente se sensibiliza, ou porque tem alguém próximo da família que é. E isso vem de longe. A gente sabe que desde os anos 80 que se fortificou essa luta. Essa luta é antiga, mas a partir dos anos 80, quando foi estabelecido o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi reconhecido pela ONU, e houve outras conquistas em cada ano e tal, né? Formação de leis, né? Foram criadas leis que foram tratando da questão da pessoa com deficiência, até chegar à Lei 13.500, de 26 de... Lei 13.500, de 6 de julho de 2015, que é a lei que é hoje considerado como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A junção de todas as leis que já existiam, ampliaram, né? Compilaram ali criaram novas leis, melhoraram algumas leis e criaram o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Que eu digo sempre que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu vou já chegar na questão da acessibilidade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é o estatuto mais completo que nós temos hoje. Eu conheço o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança. E quando a gente vai para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a coisa mais linda do que tem é ser deficiente no Brasil. Né? E na prática? No papel. Aí quando chega na prática ainda falta muito. Porque eu comecei dizendo que a gente enfrenta muitos desafios. E um dos principais desafios que a gente enfrenta é a falta de acessibilidade. Fala-se muito em inclusão da pessoa com deficiência. Mas como é que vai acontecer a inclusão da pessoa com deficiência se não há estrutura para isso? Né? O Estatuto diz que, inclusive também está na Constituição, todo mundo tem direito de ir e vir. Né? E muitas vezes esse direito é tirado da pessoa com deficiência exatamente pela falta de estrutura. Né? Se você for analisar
uma questão muito assim, muito atual, é a questão do transporte público. Nós não temos transportes que realmente sejam adaptados para a pessoa com deficiência. Você já passou por essa experiência? Já passei por situações, né, de muitas vezes não conseguir subir com facilidade no Topi e aquela dificuldade. E isso, infelizmente, nós temos aí grandes empresas que não têm um ônibus adaptado com elevador para uma pessoa com deficiência. Aí como é que ele vai? Subir as escadas. Né? nós temos a questão da falta de estrutura em prédios públicos, em prédios particulares, né? Comércios. Aqui no caso já tem algumas ações, alguns que já aderiram, mas devido a um projeto, né? Que depois a gente vai falar direitinho sobre isso. Mas infelizmente falta muito, né? Falta muito. Muitas pessoas não têm a consciência de que a pessoa com deficiência precisa estar presente, né? E como é que eu vou estar presente? Como é que eu vou entrar numa loja para comprar um objeto que eu preciso se ela não me dá condições de... Permita-me falar, eu vi uma pessoa dizendo, não, mas para comprar na minha loja eu levo até nos braços. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer condições de ir e voltar, do nosso jeito. Se é um moletante, de ir e entrar e sair do nosso jeito. Se é um cadeirante, da mesma forma. Se é um deficiente visual, isso é inclusão e é respeito. Exatamente. Isso é inclusão, né? Isso é dar acessibilidade. E permita-me falar uma coisa que não está dentro da questão da pessoa com deficiência física, mas tem muita gente que pensa que a acessibilidade, Alcides, é só uma rampa, é só um corrimão, é só uma porta larga. É só permitir entrar. Não é isso. Inclusão vai além disso, né? É um intérprete de Libras numa repartição aonde tem um atendimento. Eu defendo a ideia de que aonde existe um atendimento público ou privado e tem uma recepcionista ali, sexo masculino ou feminino, não importa, aquela pessoa deveria ter pelo menos o básico em Libras para atender um surdo que chega. O surdo vai chegar e vai ser atendido num local que ninguém fala Libras. E aí o surdo por não... Isso é acessibilidade. E o surdo por não ter essa acessibilidade que você fala, aí ele pode até algum dia ir, mas nunca mais vai depois disso, porque ele não vai conseguir se comunicar. É o que eu faço. E vai ficar aquela cena traumática ali, constrangedora. Constrangedora, ele querendo dizer e a pessoa querendo entender sem entender e no final das contas ninguém chega a uma conclusão. Né? Eu defendo, eu sou assim, Alcides. Eu até vou para determinados lugares, mas se o lugar não me dá estrutura para ir do meu jeito, eu não vou mais lá. Né? Eu não entro numa loja mais de uma vez se a loja não tiver condições adequadas. Né? E, infelizmente, a falta de estrutura é um empecilho muito grande. Se você prestar atenção em números, hoje no Brasil nós temos 8,9 milhões... segundo o IBGE, 8,9% das pessoas aqui no Brasil tem algum tipo de deficiência. IBGE informa que 8,9% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso corresponde a 18, em alguma coisa bilhões de pessoas. Né? Muita gente. Mais de 18 milhões de pessoas. Né? E o que me assusta, sabe o que é, Alcides? Quando eu estava vendo essa porcentagem, a porcentagem de pessoas com deficiência analfabetas. Será por quê? Porque largaram os estudos. Vamos pensar aqui. Será por quê? Por quê? Que tem essa relatividade, né? Pessoa com deficiência, em grande maioria, analfabeta ou tem baixa instrução escolar. Eu não preciso nem responder, mas eu vou responder. É a falta de estrutura em escolas. Né? A maioria das escolas, não estou falando do nosso município, não, estou falando de um âmbito geral. Isso, né? geral. São escolas que não têm... A gente está falando de Brasil. Exato, não tem uma rampa adequada, não tem um piso adequado para um moletante, para um cadeirante. Muitas delas são construções antigas que não passam uma cadeira de roda numa porta de um banheiro. Aí eu te pergunto, uma pessoa que está numa cadeira de roda,
e que sabe que a qualquer momento ele precisa ir num banheiro, estar numa escola, e aquilo não lhe dá condições de entrar e sair, você acha que ele vai ficar ali? E ele tem que ficar se segurando, prendendo até... Até quando? Não tem condições. Então, esses números são muito relativos à falta de acessibilidade. Nós estamos falando de acessibilidade. Sem contar em outro problema que a gente vai entrar ainda aqui para debater melhor, que é a questão do preconceito, que também desmotiva. Desmotiva, né? Do bullying e tal. E tem gente que diz, mas a gente dá um jeito. Não, não é isso. Essa minha amiga que é paraolímpica, ela faz natação, e ela foi participar de uma... Só para você ter ideia do efeito que isso pode causar numa pessoa. Ela foi participar de uma competição, quando chegou lá, ficou hospedada no hotel, e na hora de ir no banheiro, a porta do banheiro não cabia a cadeira dela. Aí teve que chamar pessoas para colocar ela no banheiro, no braço. Né? E isso ela disse, olha, já me desconcentrou, já me desmotivou, acabou com o meu astral. Mas isso é muito mimimi. Não, gente. A gente só quer condições adequadas para fazer o que a gente precisa fazer do nosso jeito. A pessoa já tem ali um impasse que é a limitação isso, dele. né? E ainda tem que passar por situações de dependência de outras pessoas para fazer coisas que dá para fazer, né, se tivesse acessibilidade. Então Eu sou uma pessoa com deficiência que não abro mão da minha autonomia. Eu faço as minhas coisas do meu jeito sozinho, né? Mas para isso eu preciso de locais adequados. Tem que ter uma mínima estrutura ali para isso. Garantir que você tenha condições de fazer o que você tem costume, sabe que dá para fazer, mesmo com a limitação que você tem. Esse assunto é um tanto quanto polêmico, Alcides, mas a gente está num debate, né? Isso, é para polemizar mesmo. Nós estamos num debate. Eu quero lhe dizer que dentro desse conceito de acessibilidade, que também não adianta criar acessibilidade e as pessoas não ter consciência daquela acessibilidade. Né? Ou seja, você coloca uma rampa de acesso, alguém vem e estaciona uma moto ou um carro ali de frente. Né? Que falta de respeito. Né? Você está tirando o direito da gente de uma vez eu passei por... Eu falo muito das minhas experiências, né? Eu ia estacionar num determinado local e tinha uma rampa, né? E não tinha muito espaço. O cara disse, pode botar aqui. Eu disse, não, mas aí é uma rampa de acesso para pessoa com deficiência. Ele disse, mas você é deficiente, você tem prioridade. Quer dizer, que tipo de conceito é esse sobre acessibilidade? Sobre direito? Quer dizer, eu, porque sou pessoa com deficiência, pode chegar e estacionar de frente e outro que precisar, não, né? Então as pessoas têm essa falta de consciência, né? De muitas vezes atrapalhar uma rampa de acesso. Muitas vezes, voltar à questão do transporte público, muitas vezes a pessoa está ali, entra uma pessoa com deficiência, um idoso ou uma gestante, que no próprio transporte, se não tiver, mas pela lei tem que ter uma placazinha dizendo que aqueles assentos ali, primeiros assentos, deve ser direcionado a essas pessoas. E muitas vezes a pessoa senta ali, faz de conta que está dormindo, né? Para não ceder o seu lugar para uma pessoa com deficiência, para não ceder, né? E a pessoa que realmente precisa tem que se virar para... Então, isso é falta de consciência, falta de respeito. Então, é o que eu falo, não adianta adequar e as pessoas não se educarem para a situação. Tem que ser um conjunto. Tem que ser um conjunto. Tem que trabalhar tudo, né? Por isso que a importância desse nosso canal, para quem nos assiste, é justamente para a gente tratar desse assunto de um modo especial, para deixar essa mensagem de sensibilização. Porque conscientização, tem gente que é consciente das coisas. Também. Mas não é sensível. A sensibilização, com a conscientização, ela permite que a pessoa realmente tenha uma atitude... Empatia, né? Empatia. Tem empatia. Colocar no lugar do outro, saber que ali é algo de direito e que, mas pode ser que não venha. Sim, mas e se vier? Então, é uma coisa que está reservada, né? É uma cadeia, é um local reservado. Se aí tem uma rampa e tem um local para estacionamento de pessoas com deficiência, não pode utilizar. E uma coisa que eu queria falar aqui também, com relação à questão da empatia, tem pessoas que são tão legais com pessoas com deficiência que chega a atrapalhar você. Né? Quando você vê uma pessoa com deficiência, a pergunta é, posso ajudar? Né? E não fique chateado, deixa eu olhar para essa câmera aqui, não fique chateado se a pessoa disser, não precisa. Isso não é ingratidão, não é... É porque a gente tem o nosso jeito de
de fazer as coisas, né? Eu, particularmente, eu ando de muletas e tenho o meu jeito ali de controlar o meu Que equilíbrio. você já está acostumado. De fazer tudo eu sempre falo que eu sou igual o Chapolin Colorado, eu tenho meus movimentos friamente calculados, né? Então, quando às vezes as pessoas querem me ajudar e pega no braço aí tira o meu equilíbrio, tira o meu ponto de equilíbrio, né? Aí às vezes as pessoas, não, fica perto. A pergunta é, posso ajudar? Né? O ideal é isso. O ideal é isso. Para saber se a pessoa está mesmo precisando realmente, de ajuda, né? Eu sempre como ajudar também. Se a pessoa disser, eu preciso, como ajudar? Eu sempre falo, fica perto aqui, né? Às vezes eu vou subir um batente, uma coisa, fica perto. Se eu precisar, eu grito por socorro, né? E vem, então, não só a pessoa que é muletante, vem a condução de uma pessoa que não tem, que é cega. Não é só pegador, não, tem um jeitinho também. Tem um jeitinho. Você tem que direcionar a pessoa, mas você tem que deixar ela ter a sua autonomia, como você fala, né? Na verdade. Geralmente, eu que já tenho uma deficiência visual, enxergo ainda, graças a Deus, assim, de um olho, mas eu já fui em Instituto dos Cegos, que eu sou pedagogo, já fiz umas aulas práticas lá, de estágio, e converso muito com algumas... Quando eu vejo alguém que tem deficiência visual, eu já converso, porque eu sei que é uma possibilidade futura minha, eu já vou me preparando. Tem que segurar aqui, atrás do braço, e para que se ficar ao lado da pessoa na frente, a pessoa não tem a base, né? Então você deixa ela andar e vai segurando aqui, para ela saber que ela tem um apoio. E você vai conduzindo. Se chegar a ter um degrau, alguma coisa na frente, para dar né? Você vai conduzindo aqui pelo braço. É como se fosse uma direção, né? Isso. Então é isso, tem essas questões, né, que envolvem a pessoa com deficiência que muitas vezes é necessário as pessoas saberem, né? E infelizmente, Alcides, um dos nossos grandes desafios, né, para a pessoa com deficiência é a falta de estrutura, a questão arquitetônica, né, a falta de acessibilidade, né? As pessoas, eu já falei, vou repetir, as pessoas falam muito em inclusão. Não existe inclusão sem estrutura, sem uma coisa tem que andar. As políticas públicas precisam ter recursos, porque tem que ter investimento. Isso. Né? Não se faz nada sem recursos. Né? Então tem que ter, é preciso que tenha as lutas, e para ter as lutas de causa, né? No caso, nós estamos falando aqui do deficiente físico, é preciso que tenha lideranças, tenha mobilização e que consiga juntar gente que defende a causa, o que vivencia, para poder ter união, ter força. E a partir daí, cobrar os seus direitos, para que eles realmente saiam do papel que a gente falou que é muito bonito, né? Está completinho o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É lindo. É o EPD, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, tá lindo. Agora tem que sair do papel para a prática. E para isso precisa de mais lutas, porque a luta até chegar ali aconteceu, mas tem que continuar, que é para poder sair do papel e ir para a prática, né? Para que possa realmente proporcionar cada vez mais avanços nessa questão da acessibilidade de um modo geral. Tem a ver com a estrutura arquitetônica, como você falou, que é física, mas também tem que ter essa parte de formação, de conhecimento, de informação, para que as outras pessoas também saibam lidar com a situação. Conscientização também, né? Conhecimento é importante. Que, infelizmente, eu sempre falo que a maioria das pessoas com deficiência também não conhece o Estatuto. Infelizmente. Isso também é ruim, porque tudo que acontecer, ela mesmo se sente coitadinha ali. As pessoas nem sabem o direito que tem, né? Não sabem o direito que tem. Se bem que eu quero também dizer que a luta da pessoa com deficiência, como a gente já falou, muitas pessoas se engajaram, né? Pessoas que não são deficientes, que não têm nenhuma deficiência, que se engajam nessa luta, que dão suporte, que criam leis, criam políticas públicas. Mas eu digo que a grande melhoria aconteceu a partir do momento em que as próprias pessoas com deficiência se tornaram protagonistas dessa luta. Porque tem, Alcides, que tem de pessoas com deficiência, que eu conheço aqui no Ceará e fora do Ceará, que partiram para cima. E eu falo sempre, uma coisa é uma pessoa que não tem deficiência cobrar. Isso. E outra coisa é a pessoa com deficiência cobrar, né? Eu acho que tem mais força, tem mais voz, tem um efeito maior. Né? O impacto também é maior. Isso. Porque a pessoa, quando vê, ele está sabendo o que está dizendo, o que está sentindo na pele. Vou até olhar para a câmera aqui, eu tenho esperança de que um dia teremos uma sociedade mais acessível e inclusiva para as pessoas com deficiência. Vamos fechar esse assunto da acessibilidade, né? Certo. É o que se espera.
né, que os avanços aconteçam, mas a gente sabe que para isso precisa de união, força, luta, e as coisas só se conseguem assim, né, através de muitas lutas mesmo. E uma outra luta grande, e essa é muito injusta também, mas ainda hoje acontece, infelizmente, que é a do preconceito. E preconceito, já diz, é um conceito antecipado que se faz, né, uma pessoa que não lhe conhece, lhe vê de moletas com sua deficiência, né, pode lhe classificar em um nível inferior, como uma pessoa que tem suas limitações, que é incapaz disso, daquilo, e até não lhe dá muito valor. Sem contar também... Quando lhe conhece, aí a pessoa vê o quão grande você é. Então, preconceito é isso, você classifica as pessoas por alguma coisa que você observa nelas de diferente e taxa aquela pessoa, né, numa forma inferior. E isso é preconceito, porque você não sabe de nada além disso. Sem contar também, Alcides, que pelo estatuto, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, preconceito é crime. Né? Quando você comete um tipo de preconceito, você está cometendo um crime, né? Passível de ser punido, passível de punição. Mas também é um dos desafios que as pessoas com deficiência enfrentam todos os dias. Né? Eu sempre falo que nós enfrentamos alguns desafios. Falei da acessibilidade, o preconceito também é outro desafio. E eu digo para você que ainda é mais difícil do que a falta de acessibilidade. Porque maltrata na alma. Isso, né? Porque você dribla eu consigo subir um batente, né? Eu consigo passar numa porta estreita. Enfim, nós podemos driblar a falta de estrutura. Mas o preconceito, né? A forma como muitas vezes nós somos tratados por conta da deficiência, aí muitas vezes é doloroso, sabe? A limitação aumenta, vai na alma. Vai na alma. E eu queria destacar uma forma de preconceito que a gente está assim, colocando muito em pauta para ser combatido, que é o capacitismo. O capacitismo coloca a pessoa com deficiência na posição de incapaz. Né? É o coitadinho. E vem também com essas nomenclaturas. Né? Que o capacitismo, muitas vezes, ele é cometido e ele é um tipo de preconceito que até parece com elogio. Camuflado. É um tipo, a pessoa olha para mim e diz, mas é tão bonitinho, ele é tão bonitinho, mas é deficiente. Né? Ou ele é tão bonitinho, mas anda de cadeira de rodas. Né? Coloca a pessoa numa posição diminutiva. Esse inho carinhoso já é diminutivo, ele não é carinhoso. É disfarçado. Precisa ser trabalhado. Eu já passei por algumas situações de capacitismo. E eu vou lhe contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava estacionando meu carro lá ali no abrigo de Iguatu, tinha umas vagas para deficiente ali, vagas prioritárias. E quando eu posicionava o carro para estacionar, o cidadão estava sentado lá no abrigo, veio de lá e disse, ei, meu amigo, essa vaga é para pessoa com deficiência. Eu disse, tá certo. Tá certo, amigo. Aí estacionei. Quando eu abro a porta que coloco as minhas boletas, que vou me levantando, lá vem ele de novo. E disse, meu amigo, me desculpe, é que você não tem cara de deficiente. Né? Eu fiquei pensando, puxa vida, qual seria a cara da minha deficiência? Né? Isso é o capacitismo. Né? Você precisa parecer que é deficiente. E o engraçado, assim, é uma forma de dizer, é que isso acontece, atinge com certeza a pessoa com deficiência, ela vai se sentir de alguma forma aí, mas assim, a gente vê que falta tanta informação, tanto conhecimento que falta nas pessoas, por isso que é importante a gente ter esses momentos aqui que a gente está tendo, porque alguns casos como esse, não há intencionalidade. É verdade. É falta mesmo de conhecimento e informação, né? Da pessoa... Agora, mesmo sem a intencionalidade, ele produz um efeito. Não, é o que eu estou falando. Não vai impedir o efeito. Vai causar, sim, um impacto, como você colocou aí. Mas assim, por isso que é importante a informação, porque a gente vê que tem aqueles casos que a gente colocou do bullying, né, do preconceito, de pessoas realmente preconceituosas que praticam com a intenção de machucar, de excluir, de ofender.
E tem também, que não deixa de ser, de dar um efeito negativo, mas tem também pessoas que estão simplesmente despreparadas para lidar exatamente. com pessoas com deficiência. Ou seja, eles cometem algumas falhas, algumas gafes, mas não tem a intencionalidade de machucar. Já houve uma atualização, inclusive algumas nomenclaturas elas foram totalmente tiradas, né, da linguagem. Por exemplo, portador de deficiência. Não existe mais esse termo. Por quê? Porque eu não porto uma deficiência. Eu porto um óculos, eu porto um celular e eu Portar é carregar. eu deixo ele ali na hora que eu quero, né? Eu não sou um portador, não é porque eu quero. Então, e como é? Uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência. Que tem uma né? limitação. Outra coisa que não pode, que é importante que as pessoas entendam, que isso causa um efeito muito negativo na pessoa com deficiência, é colocá-lo na posição de coitado. Ah, um coitadinho. Que menospreza, né? Parece que a pessoa está assim, tendo um sentimento bom, mas isso não é bom para quem está ouvindo. As nomenclaturas, aleijado, não existe mais isso. Não se permite mais esse tipo de nomenclatura para pessoas com deficiência. Né? Aí você pode... agora eu fiquei até com medo de me dirigir a uma pessoa com deficiência. Não, você dirige a pessoa. Né? É só tratar normalmente. Enxergue a pessoa como pessoa. Simples assim. Né? Não enxergue a deficiência antes da pessoa. Né? Porque se você enxergar a deficiência antes da pessoa, você vai ter sempre uma atitude preconceituosa. Né? É importante que se tenha esses conhecimentos, né? Para não causar um efeito ruim na pessoa com deficiência. Né? Infelizmente, muitas vezes a gente é colocado em situações que não é bom. Né? O preconceito ele existe. Dos mais diversos e com as mais diversos tipos de pessoas. A gente sabe que existe. E com uma pessoa com deficiência não é diferente. Eu sempre falo, você não precisa se preocupar como você vai tratar a pessoa com deficiência, como você vai chamar. Trate apenas como pessoa. Né? Enxergue apenas como pessoa. E às vezes eu faço uma pergunta. Quando você olha para uma pessoa com deficiência, o que você enxerga primeiro? Você consegue enxergar a pessoa com a deficiência? Fica a reflexão. Reflexão. É isso. Pois então, como a Agneton é uma pessoa que tem deficiência, então tudo que ele fala aqui é muito mais intenso e completo do que qualquer um profissional que não tenha deficiência e que é estudioso da área. Porque você tanto tem um conhecimento que você é uma pessoa estudiosa do assunto, né? Você é um defensor das pessoas com deficiência, não só da deficiência física, mas de qualquer deficiência. E o fato de você ter conhecimento, ter informação e ter essa sensibilidade que você sente isso na pele, né? Você vivencia isso todos os dias. Então, ninguém melhor do que a Agneton Massa para tratar sobre esse tema da deficiência física aqui, para a gente poder justamente despertar nas pessoas, que é o nosso objetivo, essa sensibilidade de entender que o preconceito, mesmo que ele não seja intencional, mas ele machuca, ele ofende, ele maltrata, né? Ele limita mais ainda a pessoa, porque deixa a pessoa desmotivada. Né? O preconceito exclui. Exclui. A pessoa, como você falou, dos dados aqui, que né, tem uma relação muito disso, né? Os alunos começam a estudar e conforme eles vão sofrendo dificuldades, né, porque não tem estrutura, e o preconceito, eles vão desestimulando e não vão mais para a escola. Essa questão da pessoa com deficiência, ela deve ser trabalhada muito cedo. Eu defendo a ideia de que isso deve ser trabalhado nas escolas muito cedo. Porque eu já tive a experiência de fazer visitas em escolas, quando era do conselho, e a gente vê uma diferença da escola que já trabalha a questão da pessoa com deficiência. Nós fomos para uma escola aqui no município, fomos recebidos, fomos bem tratados, ouviram que a gente, né, a nossa mensagem, entenderam. Mas nós fomos para uma outra escola que a diretora disse, não, a gente já trabalha essa questão com os alunos. A diferença é grande. Até sabe, em tudo.
né? As crianças, nesse dia eu acho que eu recebi mais abraço na minha vida do que em qualquer outra situação. As crianças vinham, abraçavam e tudo, porque já trabalha a questão, né? Já trabalha a questão. Já estão sensibilizadas, informadas. Vocês sabem que não podem ter preconceito, ter essa visão, né? Então, essa questão do preconceito, a pessoa com deficiência, deve ser trabalhada antes, bem antes, né? Eu sempre falo que as crianças que não têm deficiência devem conviver com crianças que têm deficiência, né? É porque se separa da exclusão. Para se tornarem adultos mais acessíveis, mais inclusos, mais respeitosos, né? E tudo isso a gente trabalha no início, né? Então, mas assim, eu quero destacar também, Alcides, que eu falei sobre a questão da nomenclatura, né? Ah, mas tem gente que não se importa de ser chamado de aleijado. Bom, aí é uma questão pessoal de uma ou outra pessoa. Mas e outra coisa também, não é tudo que me afeta, não. Eu sei o que é um comentário desrespeitoso e sei também o que é uma brincadeira, né? Tem pessoas que brincam comigo. Eu tenho um colega foi colega de rádio, e ele sempre brincava comigo. Ele chega, corre. Eu sei que isso é uma brincadeira, né? Mas quando eu sei também o que é uma falta de respeito. Porque quando é com pessoas que você conhece, diz alguma coisa que não seria legal dizer com outras pessoas, mas com você, que você já tem aquela intimidade, você leva na brincadeira porque você sabe que a intenção não é ele machucar. Eu falo isso porque a maioria a gente já fez um debate semelhante, e a maioria das pessoas com deficiência que estavam nesse debate falaram pela uma mesma boca. Eu não gosto quando me colocam numa situação de desprezo, de coitadinho, de diminutivo. Não gosto, né? Piadinhas, brincadeiras. Tanto é que eu até digo assim, no seu caso você conhecia muito bem essa pessoa, que era amiga sua, né? Mas aí você não se sentia com ele porque você conhecia o caráter da pessoa e sabia que era uma brincadeira para descontrair. Mas o ideal é que ninguém tire brincadeiras de mau gosto com ninguém. Porque aí ninguém comete o risco de falhar, de ofender, né? O respeito cabe em qualquer situação. O respeito. Acho que o respeito é fundamental em todo tipo de relação. Amorosa, familiar, social, escolar, enfim, de trabalho, onde você estiver. Se você pratica e desenvolve essa habilidade de respeitar sempre, tanto você vai ser respeitado, pelo menos na maioria das vezes, porque quem respeita merece o respeito e atrai o respeito, como também você vai evitar de ser, eu vou até botar um nome pesado, criminoso. Porque existem as leis. A palavra é essa mesmo. A palavra é essa mesmo. Eu até citei aqui no dia da entrevista sobre obesidade, com um amigo da gente aqui, né? A filha dele se suicidou por causa do preconceito forte em cima dela, por causa da obesidade. Então, isso tem um efeito aqueles colegas que ficaram zombando dela, que causaram todo esse impacto, são criminosos. Né? Consciente ou inconsciente. Isso, não, né? Exatamente. Infringiram uma lei e causaram a morte. Então, e a morte aí foi física, né? Mas quantas pessoas morrem por dentro, na alma? Né? É também uma morte, é um crime também. Você impedir uma pessoa dela poder, né? Ser abrangente, dela poder ser abundante, dela poder se desenvolver. Se você fosse uma pessoa que tivesse passado por uma situação em que nos preconceitos, nas exclusões, você tivesse se isolado, a gente teria perdido, né? Muita coisa do potencial que você tem. Isso. Né? Esse grande comunicador, você não ia ter coragem de ir para uma rádio, falar que você estava isolado ali, achando que você era um nada, que você não tinha capaz, ter essa questão do capacitismo, achar que é incapaz, porque disseram que você era incapaz. Limitam além da sua limitação. Né? Eu costumo dizer que não me coloque limites além dos que eu já tenho. Não me imponha limites além dos que eu já tenho. E falando em limites, eu queria conversar agora um pouquinho sobre a superação. Né? Porque você se superou em muitas coisas, e quando eu falo em superação, é porque são coisas que naturalmente, né, uma pessoa que tem uma determinada limitação, como você tem, não seriam ações comuns, né? Mas o fato de você ser uma pessoa bem consciente, bem resolvida e
que não se prende a isso, que já tem uma mente aberta, né? Você, cada vez mais, você se supera na sua vida e dá exemplo a outras pessoas também, que é o mais importante. Porque você vira um modelo, né? Um modelo a ser seguido. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você, mesmo sem... Olha, eu, particularmente, não dirijo. Porque eu tenho uma deficiência visual, meu olho esquerdo não enxerga. O direito daria para utilizar o direito, porque eu vejo pessoas também que só têm um olho e dirigem, certo? Mas eu não me sinto seguro e nunca quis arriscar, que eu achei que seria um risco para mim e para os outros. Mas eu poderia sim dirigir. Se eu tivesse tido mais coragem, eu acho que eu estava dirigindo. Faltou coragem mesmo, né? Quem sabe um dia eu crio ainda, está em tempo, né? Tá novo ainda. Agora, você nem sequer se desviou. Você disse, não, vou dirigir, vai dar certo. E hoje você é um grande motorista, dirige muito bem. Alcides, tu falou sobre a questão da superação. Eu fui colocado, quando aconteceu esse problema comigo, eu tinha 16 anos de idade. Moleque, com 16 anos de idade, sofri uma lesão na medula, fiquei mexendo só a cabeça e esse braço um pouquinho, né? Em um determinado dia lá no hospital, em Fortaleza, eu perguntei, doutor, qual é a minha situação, qual é a minha realidade? Ele disse, se você sobreviver a isso aqui, você vai passar o resto da sua vida em cima de uma cama. E parecia muito, porque a situação cooperava muito para que fosse assim, né? Mas eu sempre tive muita fé em Deus, acreditava sempre que talvez eu não me levantasse como antes, mas que também não ia ser como médico. E eu resolvi lutar contra isso. Aí já foi um exemplo de superação, porque você não aceitou. Não aceitei. Né? Eu lembro que bem, não sei com quanto tempo que tinha acontecido esse problema comigo, eu já estava começando a reagir, que eu não sentava nem numa cadeira, né? Era deitado, realmente era deitado mesmo. Me alimentava porque colocava na minha boca, bebia água, enfim, tudo era pelas mãos de outras pessoas, da minha família, né, meus pais. Nem braço, nem perna. Não, nada. Tinha movimentos. E quando eu comecei a reagir, eu lembro que minha mãe chegou para mim e disse, meu filho, a gente arranjou uma cadeira de roda para você, para ficar melhor. Eu disse, mãe, faz assim, me arraste, me carregue, me bote nos braços, faça qualquer coisa, mas não me coloque na cadeira de rodas, porque eu ainda vou andar, né? Não que a cadeira de rodas fosse o fim do mundo, mas eu tinha certeza que se me colocassem na cadeira de rodas, eu ia me acomodar lá. Ia tirar de mim a vontade de... Porque realmente é cômodo, né? Você não anda, você tem uma cadeira, você vai, pronto. E eu sabia que se... Eu não queria me acomodar, né? Acreditava, eu sonhava com isso. Você queria realizar seu sonho. Isso, na verdade eu sonhava. Mesmo que fosse com alguma dificuldade, mas você voltar a andar. Isso, e botei isso na minha cabeça e com muita fé em Deus. Isso é muito importante também, né? Ter fé em Deus. Ter fé em Deus. Tem que né? ser Deus trabalhado. Deus a fé tem que ser trabalhada. Hoje em dia o mundo está cada vez mais complexo de se viver socialmente por conta dessa ausência. Eu sempre falo que se você perdeu tudo nessa vida, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada, né? Então, foi baseado nisso que eu resolvi. E muitas vezes, Alcides, a pessoa com deficiência também ela é colocada numa posição de doente, né? As pessoas chegavam lá em casa e diziam, cadê o rapaz doente? Cadê o rapaz que adoeceu? E eu fiquei muito tempo nessa coisa de tô doente. Só que um dia eu não estou doente. Aconteceu um problema comigo aqui, tem sequelas, mas eu não estou doente, eu não estou sentindo nada, né? E eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu fico aqui, paradinho aqui, ou eu dou um jeito, eu me viro aqui, vou caçar um jeito de viver. Aí eu optei pela segunda opção, né? Ainda bem. Comecei a me adaptar, né? Comecei a ver o que podia fazer, o que não podia, né? Percebi que era possível fazer algumas coisas, né? E assim, uma das coisas que eu tinha vontade era de trabalhar, fazer alguma coisa. Ser útil, né? Ser útil. E apesar dos meus limites, eu vi a possibilidade de trabalhar em rádio, né? Que foi eu considero como uma coisa que me ajudou muito. Alguém já tinha percebido em ti, ou tu mesmo se percebeu assim, que a sua voz, que tinha uma boa voz? Às vezes eu atendi um telefone e a pessoa dizia, e essa voz de locutor? Né? Isso ajudou essa voz de locutor. Digo, será que eu tenho voz de locutor mesmo? Né? Aí comecei a trabalhar aqui, eu estava até falando aqui nos bastidores, né? A primeira rádio foi a Sul Tropical FM. Eu lhe conheci nesse tempo. Nesse tempo. Eu morava próximo e
Eu sempre gostei de rádio também, por causa do meu pai, que eu acordava todo dia quando eu era criança, acordava todo E dia. você acreditava muito no meu potencial, né? Eu lembro que você Desde o começo que eu insistia, cara, você mandava lá uns pedidos de busca, sempre elogiando o trabalho bem feito. Eu lembro que uma vez você colocou lá que eu tinha capacidade, eu com pouco tempo de rádio, não sei nem uns 3 meses você colocou, você tem potencial para estar numa rádio de grande porte. Eu digo, cara, olha aí e tal. Isso foi me ajudando. O rádio também me ajudou a superar a questão do próprio do complexo, que é muito complexo. Eu me preocupava muito com o que as pessoas estavam pensando quando olhava para mim, né? Às vezes, quando eu saio no lugar, as pessoas... Infelizmente, a deficiência chama a atenção, de uma certa forma, né? Qualquer deficiência chama a atenção das pessoas. As pessoas tendem a olhar. Isso me preocupava muito. O que as pessoas estão pensando? Isso me fazia com que me retraísse, não quisesse sair de casa, né? E o rádio me ajudou porque, com pouco tempo de rádio, eu comecei a superar a questão essa palavra que eu falei agora... complexo, né? Complexo, né? O complexo, porque eu comecei as pessoas começaram a escrever para a rádio, que tinha muito aquela de pedido de música, aí peço música tal, para oferecer a fulano, e para você que é um excelente locutor. Né? Teve um pedido de música que eu nunca esqueci aqui quando eu comecei na Sul Tropical. Uma pessoa pediu uma música, foi até a música Mineirinho, só para contrariar, que na época estava estourada. Né? Foi tão importante que você lembra até hoje. Lembra até a música. Você vê como marca, colocou, né? Para oferecer a um gênio chamado Agneton Matos. Eu digo, meu Deus, é assim que as pessoas estão me vendo, é como um gênio. Aí isso me ajudou a superar o complexo, né? E assim, fui me superando. Você viu que você é importante, que as pessoas viviam de outra maneira, forma, que você às vezes achava que, por conta da sua deficiência, as pessoas vão me achar coitadinho. Isso. E não, as pessoas estavam me achando realmente o que você era. Né? Uma vez eu já estava na Rádio Cariús FM, que eu fui trabalhar lá. E eu passei a acompanhar você lá também. Foi também, né? Pronto. E eu lembro que uma vez uma pessoa chegou e disse, eu estava em pé na recepção, né? Mais escoradinho lá. Uma pessoa chegou e disse, eu vim conhecer o locutor. Aí a recepcionista disse, é isso aí. Ela olhou assim e disse, é você? Eu disse, sou eu. Ela disse, é você mesmo, a voz é igual. E mesmo assim ficou gostando. Nossa, que bom. Se surpreendeu na hora, mas... É porque o rádio dá essa impressão. Você escuta aquela voz e esse cara deve ter 1,80 m, né? Aí... Você imagina, visualiza ali... você cria um personagem, né? Mas assim, mesmo as pessoas... se surpreendendo porque conheciam uma pessoa com deficiência, que muitas vezes não era como eles criavam na mente, mas mesmo assim continuavam gostando. Isso me ajudou a superar, puxa, me senti bem, me senti alguém, né? Eu superei o complexo. O rádio foi muito importante. Muito importante, né? Muito importante. Tanto na sua vida, como também na vida das outras pessoas. Muitas pessoas. Que escutar, porque você sempre teve também o fato de você ter passado por tudo isso, você se torna uma pessoa mais sensível, também por conta das origens da sua família. Você é uma pessoa criada em um berço evangélico, de pessoas que sempre estão falando de Deus, seu pai pastor, né? E aí você sempre escutando a palavra de Deus e lendo, e depois também até pregando, como você é um grande pregador. Então, tudo isso faz com que você tenha também, além de ter uma boa voz, né, boa de se ouvir, de comunicador, de locutor, como a gente chama, você também tem sempre boas palavras, bons conselhos, né? Porque você está sempre com a mente cheia de pensamentos bons, de palavras boas. Dou graças a Deus pela minha família, né? Porque foi uma base para mim quando tudo aconteceu. Teria sido pior a minha deficiência, a minha adaptação, se eu não tivesse tido a família que eu tenho. Pai, mãe, irmãos, né? Amigos. Eu tinha amigo que chegava assim, vamos fazer isso assim. Eu digo, tá vendo a minha situação, não? Vamos dar uma volta de moto. Cara, como é que eu vou dar uma volta de moto? Sobe aí na garupa. Não consigo. Os caras me pegaram, botaram. Digo, eu posso andar de moto. Né? Então, tudo isso foi bom para contribuir para mim me superar. Né? Me superar. A família me ajudou muito. E a família, para mim, é tão importante, Alcides, que eu também sonhei com a minha. Né? Mas tem gente que pensa que fulano é deficiente, não pode namorar, não pode casar. Pode constituir uma família. O que impede? Isso. Né? E você tem uma família linda. Família linda, tenho a minha esposa. 2 filhos maravilhosos, sua esposa gente boa demais. Vocês dão exemplo também de casal. Quantas pessoas que nenhum nem outro do casal tem deficiência alguma, considerando, né, no conceito de deficiência,
e vivem super mal, super mal. brigando, né, até se separar. Quer dizer, e você não, como você já vem convicto, né, de um berço, de uma família unida e tal, e que tem esse amor e respeito a Deus, você também passou esse amor e respeito à família. Minhas filhas, tenho duas filhas, uma biomédica, a outra está estudando medicina veterinária, sabe? Então, graças a Deus eu tenho... E tudo isso, sonhos que um dia alguém disse, isso não é possível. Né? Quando eu fui casado, teve gente bem próxima que eu sei que falou assim, tá vendo que isso não vai dar certo? Né? E nessa brincadeirinha, agora no mês de julho, eu vou fazer 26 anos de casado. E bem casado, né? Bem casado, graças a Deus. Esposa também. Uma pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa, trabalhadeira e muito, do lado, e parente de casa, uma que amiga. Você muito bem, você... Uma parceira. Quer dizer, isso é vida. Possível, cara. Agora, tem pessoas que colocam a pessoa com deficiência na posição de não poder. Né? Ela é deficiente, não pode casar, não pode. Não pode, gente. Por que não pode? Né? Pode sim, eu pude e vivo bem. Né? Você falou da questão de dirigir. Sempre foi um sonho meu, muito pelo fato de querer ter uma autonomia, né? Não depender das pessoas, porque isso não é bom. Né? Apesar das pessoas nunca colocarem dificuldade para me ajudar, mas eu sempre tive vontade de ter a minha própria liberdade. Quanto mais autônomo, melhor. E eu via do fato de dirigir um carro, isso acontecer. Né? O que eu fiz? Corri atrás, né? Eu vou e tal, e fui, consegui o carro, consegui adaptar, fui na autoescola, eu quero me habilitar, cheguei na autoescola de Iguatu, não pode, você só pode se habilitar em Fortaleza, porque nós não temos carro adaptado e tal. Mas eu tenho medo. Foi? Não podia ainda, né? Quando você falou que adaptou o carro de graça, não, mas porque eu antecipei Tá. Mas assim, quando eu vi a possibilidade, quando disseram assim, tem uma autoescola no Iguatu que tem carro adaptado, eu acho que eu fui um dos primeiros, né? Parti para lá, eu lembro até que uma pessoa disse, ele está tentando tirar a habilitação. Eu digo, estou tentando não, só sai daqui habilitado. Dito e feito, né? Passei, me adaptei a partir de quando você recebe a habilitação, a partir do que consta na habilitação, você vai adaptar o carro, a adaptação tem que ser em conformidade com a habilitação, adaptei, e sou um bom motorista, né? Eu me considero um bom motorista. Agora, recentemente, eu fui para Campina Grande, na Paraíba, dirigindo. Está dirigindo só dentro da cidade, não? Não, eu dirijo bem. Se existe uma das coisas que eu faço, que eu sei que eu faço com muita maestria, é dirigir, né? Gosto de correr, não nego não, eu gosto da velocidade. Mas com responsabilidade, né? Não faço coisas que vão colocar em risco, a risco de outro em risco, não. Pronto. É questão do... Existem as leis de trânsito. A gente sabe que existe também deficiências nas estradas, né? Isso. Existe risco nas estradas, questão de animais ou outra coisa assim, ou buraco. Sempre com responsabilidade, né? Mas você tem aquela segurança de que você tirou a habilitação bem, que você treina e você dirige bem, que você tem a responsabilidade, você conhece as leis de trânsito, você obedece às leis, porque a imprudência é que aumenta o risco. Exatamente. Né? Porque o risco sempre vai existir. Até você caminhando tem um risco de chegar um maluco desgovernado e bater em você. Então o risco sempre existe. Mas com responsabilidade e com conhecimento, você consegue... sim. Né? Com responsabilidade, como eu falei. Outra coisa, Alcides, que apesar dos meus limites que eu consegui, foi tocar. Eu toco violão, toco teclado, toco guitarra, um pouquinho de contrabaixo, sabe? Aprendi e mesmo tendo limite, eu consigo desenrolar um teclado. Porque você tem aqui na sua mão, os dedos ficam... Eles não abrem. Não abrem, né? Eles têm força para fechar. Eu sei. Mas não para abrir. Não para abrir. Né? Então, mas mesmo assim eu me adaptei. Você consegue, eu já lhe vi tocando teclado, não lhe vi ainda tocando violão, mas é uma coisa que eu já tentei, não consegui, para você ver. Né? Meus dedos estão aqui bem móveis, eu não consegui porque eu não tinha a percepção. Eu poderia ter aprendido, mas teria que ralar muito. Mas você conseguiu, né, também superar isso aí e desenvolver. Muita gente que não consegue, você mesmo com dificuldade. Eu consigo. E é bom que se diga, que não existe, não é porque eu seja um super deficiente físico, não. É só porque eu quis.
Eu quis aprender. E fez. E fiz, por onde? Corri atrás. Porque tem pessoas que Teve acham atitude, né? porque tem pessoas que acham que a pessoa com deficiência, quando consegue fazer uma coisa, puxa, é o super... Não, não é isso, não tem superpoder nenhum. É porque ele se dedicou para aquilo. Né? Violão, se eu tivesse persistido, eu teria aprendido. Mesmo com dificuldade de ter o dom do ouvido que meu pai chamava, você não tem ouvido para música. Mas mas se eu tivesse insistido e persistido, eu teria aprendido. Com certeza. Então, o que fez com que eu não aprendesse a tocar violão não foi a minha dificuldade de ouvir, foi a desistência. Então, acho que desistir é realmente o problema. E o fato de eu ter conseguido me superar em tantas coisas que eu tentei, foi exatamente pelo fato de não desistir, de querer. Não existe... Porque tem gente que às vezes fala comigo como, puxa vida, o cara é super... Não tem super coisa nenhuma. Não sou... Isso serve de exemplo para as outras pessoas que têm deficiência, de saber que se você acredita, né, se você acredita que você quer uma coisa, você acredita que você vai conseguir. Nem que tenha dificuldade, mas a gente só consegue benefício com sacrifício. Eu lembrei de um colega meu agora lá de Crato, que ele passou para advocacia, ele é deficiente físico também. Aí ele, inclusive, acho que ele já é advogado, sabe? E quando ele conseguiu passar, eles chamaram ele para entrevista de rádio e tal, e é uma pessoa com deficiência que conseguiu. Ele disse, gente, o que tem mais nisso? Eu só estudei como as demais pessoas estudou. Eu me esforcei, né? Então, eu quero até deixar essa mensagem para a pessoa, se alguma pessoa com deficiência vai assistir esse vídeo, né? É só querer. É só querer, não tem segredo não, né? Não tem segredo. Isso é para qualquer pessoa, ou com deficiência ou sem deficiência. Né? Você tem que focar. Tem que ter disciplina. É isso que eu quero. Determinação. Tem que querer, como você diz. Querer é poder se você agir. Só querer, dizem que quem quer tem a metade, então a metade não é nada. Exatamente. Então, só querer não funciona, mas se quiser e agir, vai conseguir, com certeza. Pois é, eu tive essas... Às vezes eu gosto de falar também que quando eu estou contando assim, parece que as coisas aconteceram num passo de mágica. Não, foi com luta, né? Foi com luta. Você não qualquer outra pessoa. Teclado, num dia para a noite. Como qualquer outra pessoa, luta para conseguir os seus objetivos. Quantos dias você teve, quantas horas você teve que tá lá treinando, se esforçando. Se esforçando. As coisas acontecem quando a gente age, né? Mas não acontece do dia para a noite. O resultado, às vezes, a pessoa que vai ver não viu, não acompanhou sua luta, né? Seu estágio, seu tempo de aprendizado. Aí vai ver você tocando, aí realmente vai pois ninguém consegue nada. Mas é isso, não tem segredo. As minhas superações, o segredo é simplesmente querer. Eu quis persistir, não desistir. E muitas vezes a gente escuta aquela frasinha, não, isso não dá certo, né? Eu lembro que quando eu fui aprender quando eu quis, quando eu comprei o carro, digo, vou adaptar e vou dirigir. Pessoas muito próximas me disseram, não, isso não vai dar certo. Cuidado, lógico, eu entendo, cuidado e tal. É melhor investir na esposa e tal. Eu digo, não, se for para ficar dependendo dos outros, eu prefiro nem... E deu certo, né? Deu certo, dá certo, basta querer, tenta que a questão é não desistir. Muitas vezes, fechar os ouvidos para muitas coisas e tocar o barco. Né? Muito bem, você, Neton, é realmente um grande exemplo aqui. E tem coisas que são talentos, dons, né? A gente consegue, com mais facilidade, evoluir, se aprimorar. Tem outras coisas que a gente não tem o dom nem o talento nato, mas pode desenvolver. Com certeza. Né? Vai dar mais trabalho, mas chega. E você tem também alguns dons, né? Além das que a gente falou aqui, que eu considero um dom, porque a pessoa pode desenvolver? Pode. Mas com o dom flui mais fácil. Verdade. Porque você também, acho que tanto você ter contato, né, com a palavra de Deus e com... Você é um compositor. Né? E composições muito bem elaboradas, com arranjo, você tanto criar a melodia, a letra, como a melodia, né? Os arranjos. Então, e isso também é um outro destaque, né, da sua pessoa, certo? Ter você toca, compõe, canta, é bem completinho, né? Eu gravou o CD, né? Já sim, já. O nome do CD era o nome dessa música. Era o Sonhador. Que eu mais gostava. Alcides, eu sou um admirador dessa arte, de pessoas que
do improviso. Pode não parecer, mas eu sou um admirador daqueles artistas que fazem versos de improviso, fazem aqueles duelos, né? Acho aquilo muito lindo, sabe? E eu sempre tive muita vontade de fazer aquilo, só que eu não consigo, eu não sou bom de improviso. Eu digo, bom, eu não sou bom de improviso, mas eu posso escrever, vou tentar compor, né? Tentar escrever algumas coisas, né? Eu não sou, acho bonito o poeta, você conseguir expressar sentimentos através de uma poesia, acho isso muito bonito. Eu não consigo, mas assim, de certa forma eu ainda consigo porque eu componho, né? Eu faço a letra e a composição musical é uma poesia. Uma poesia, é um tipo de uma poesia cantada, né? É um tipo de poesia, mas é uma poesia. Aí você... eu gosto muito de poesia também, eu adoro escrever. Pois é, foi uma coisa que eu sempre tive vontade, essa arte, a arte da poesia. Aí eu vi que, pelo fato de tocar, eu digo, eu consigo compor alguma coisa, e consegui, né? E sempre, assim como você falou, eu sou evangélico desde criança, né? Nasci no lar evangélico e isso nunca me afastei, e pelo fato de estudar a palavra, estudar a Bíblia, a gente acaba aprendendo, né? Muita coisa e repassando. A gente repassa através da pregação, né? E através do exemplo, me dedico também, né? Que você aplica na sua vida e com isso você também sempre tem uma boa palavra para passar para alguém. É bom, né? A própria Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, se a gente sabe fazer o bem e pregar os ensinamentos bíblicos é um bem, então fazer, né? É por isso que sempre é bom estar na sua companhia. Obrigado. E aí, tanto é que todas as pessoas que têm a oportunidade de lhe conhecer, né, logo lhe admiram, logo, né, se tornam amigos. Obrigado. Isso aconteceu comigo lá naquele tempo na rádio, né, quando a gente se conheceu, mas acontece todo dia. Eu acho que se todo dia tivesse uma pessoa para te conhecer, todo dia você ganhava um amigo novo. É nisso aí que aplica-se a questão do preconceito que você definiu também, que é um preconceito pré-estabelecido, né? Então você tem que conhecer primeiro. Conhece o Magneton, depois você cria... Isso. Né? Primeiro a pessoa, depois a deficiência. Depois a deficiência. E aí, falando nisso, né, dessa questão do você se destacar tão facilmente assim quando a gente convive contigo, que eu queria que você falasse um pouquinho do seu destaque. Porque foi um destaque, a gente não pode negar, né, quando você esteve à frente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui do nosso município de Jucás. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, porque eu não conheci esse conselho antes, né, eu não sei quem presidiu antes, eu não lembro, não sei se você tem esse histórico, não sei se era também uma pessoa com deficiência, mas a gente não viu assim, sem desmerecer ninguém, eu vim observar ações mais concretas, né, na sua gestão. Não sei se pelo fato de você ser deficiente, mas também ser um defensor da causa, né? E aí você, com o potencial que você tem, você agiu, você buscou parcerias, fez um movimento dentro do Conselho e conseguiu algumas conquistas, né? E precisam de muito mais, mas você conseguiu umas conquistas e se destacou também no Conselho, que ainda hoje, quando a gente conversa com qualquer pessoa que teve contato, ou que foi o que ainda é conselheiro, ou da própria assistência, né, sempre lembram de você com muito carinho, com muita saudade. Volta, Magneton! Pois é, eu tive o privilégio de ser presidente do Conselho por 3 mandatos consecutivos, né? Na verdade, eu fui convidado para uma reunião. Vai ter uma reunião do Conselho da Pessoa com Deficiência, tem como sair lá? Eu digo que tem sim. Fui para essa reunião sem nenhum propósito e saí de lá presidente. Né? Saí presidente. E só deixou de ser porque você... Aí eu pela vontade, você assume um negócio assim, sem saber o que eu estou fazendo, que negócio foi esse que me fizeram. Aí eu comecei a estudar estatuto, né? A lei municipal, e eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, né? E lutasse pelos direitos das pessoas com deficiência. Aí quando eu percebi que o Conselho me dava essa estrutura, eu digo, estou no lugar certo. Né? Por aqui. No lugar certo, é aqui mesmo. Né? Começamos a desenvolver ações, né? Ações inéditas, nós fomos protagonistas aqui no por isso que eu estou falando, eu não lembro de nenhum movimento anterior a isso. O Conselho já existia e tinha a moça que era presidente, ela não tinha deficiência, né? Não lembro o nome dela agora. Mas assim, eu lembro que eu fui convidado para alguns eventos do Conselho.
Mas a partir do momento que nós assumimos, eu sou muito assim, se me colocar para fazer uma coisa, meu amigo, você pode se preparar, que eu não sei assumir nada para ficar quieto não, né? Aí quando nós assumimos o conselho, nós começamos a desenvolver ações inéditas aqui no município, e o conselho foi muito bom, porque e eu digo sempre que as coisas aconteceram não por minha causa, por causa do conselho. Inclusive você fez parte uma temporada. Eu fazia parte. Né? Então eram pessoas que quando a gente chegava com uma ideia, todo mundo abraçava. Vamos fazer. Tivemos um apoio muito bom da Secretaria de Assistência Social, né? Que o conselho, para ele trabalhar, ele precisa de apoio. Isso, né? Tem essa parte estrutural que se não tiver, não vai também. Um apoio muito bom da Secretaria de Assistência Social, né? Abraçava as nossas ideias, colocava em prática, né? E eu sempre falo que era o conselho. Era o conselho, não era o Agneton. Eu sei que tem a questão da liderança, né? Tem a questão da liderança. E por ser o presidente, eu me colocava na posição de ir, vamos lá, tem que ir para uma escola fazer eu vou, né? Mesmo com as dificuldades, vou sim e tal. E as pessoas viam muito isso. Pô, se ele vai, então eu também vou, né? Dizem que o bom líder não dá ordem, dá exemplo. Né? E eu procurava dar exemplo. E aí ele arrasta. Aí era isso que eu tentava fazer. E nós fomos, assim, protagonistas de muitas ações aqui no município que fizeram a diferença, né? Nós criamos uma coisa que nos ajudou muito, foi o plano municipal, plano estadual da pessoa com deficiência, que inclusive você citou no início, que tem a lei da acessibilidade aqui no município, de alguns comércios, que se você passar em alguns comércios aqui, você vai ver comércio com rampa de acesso, corrimão, você vai lá dentro, tem um banheiro adaptado. Tudo isso faz parte do nosso plano municipal, que foi desenvolvido em parceria com o Conselho, colocado em prática. Foi criado um selo, né? O selo de acessibilidade, né? Como um reconhecimento pelos empresários que aderiram ao né? projeto. E que fizeram mudanças em seus estabelecimentos para proporcionar acessibilidade para as pessoas com deficiência. E esse investimento deles, para quem fez, que aderiu, foi importante para o crescimento do próprio comércio. Sim. Porque aí ele está ali facilitando e permitindo que as pessoas com deficiência sejam clientes dele. Inclusive, Alcides, aqui não é um gasto. Não. É um investimento. Os números apontam que, números recentes, que aqui no nosso município tem cerca de mais de 7 mil pessoas com deficiência, com alguma deficiência. Isso um levantamento feito com base em dados e informações que vocês conseguiram. Certamente esse número é até maior. Provavelmente. Porque tem aqueles que, como a gente colocou aqui, tem uns que ficam isolados até pela própria família. É o que eu falo. E né? não entra nos dados. Muita gente, mas a gente não vê essas pessoas normalmente nas ruas. Né? A gente não vê essas pessoas frequentando o comércio. Muito por conta da falta de condições. Se tivesse toda uma estrutura, toda uma mobilização, toda uma conscientização, né, e com certeza a gente ia ver com mais frequência, né, as pessoas com deficiência tendo uma vida normal. E importante também que se diga, vocês, que esse levantamento feito dessas pessoas, desse número de pessoas com deficiência, é importante que se diga também que essas pessoas com deficiência, eles têm uma participação direta na economia do município, porque, se não todos, a grande maioria são usuários de benefícios, né? O aposentadoria, o BPC, o LOAS, né? Que de certa forma está sendo utilizado aqui no comércio. E muitas vezes a gente não vê essas pessoas lá na loja. Né? Mas não vê alguém vai representar. E é uma tecla que eu bato sempre aqui. O dinheiro vai. A gente precisa adequar os nossos comércios para que nós mesmos vá lá. Né? Não sei, eu quero uma camisa, eu vou lá e escolho do meu gosto, porque nós temos gosto, nós temos vontade própria, sem precisar de alguém ir lá e comprar por a gente, sem saber se a gente vai gostar, se não. É isso que a gente quer. Isso não é utopia. Isso é possível. Basta que as coisas aconteçam. Então a gente já vê algumas lojas aqui adequadas, né? A gente já vê alguns comércios aqui que fazem parte desse projeto. Quem aderiu a esse projeto, né? Que recebeu o selo, está já recebendo ou podendo receber uma clientela de pessoas com deficiência. E é uma conquista
do Conselho, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, né, na nossa gestão. E eu deixei o Conselho porque eu já senti que era o momento, né, 6 anos. 3 mandatos, deixar a oportunidade para outra mandatos, pessoa. Mas assim, foi contra a minha... não foi contra... foi de livre e espontânea pressão, não queriam que eu deixasse, mas eu senti que era o momento. A gente sente quando está, né? Digo, não, deixa eu sair um pouco, eu quero ver esse conselho de longe, né? Quero ver como é que ele vai funcionar. E acredito que está em boas mãos, tenho certeza que está sendo desenvolvido os trabalhos que devem ser desenvolvidos, né? Não sei se ainda serei presidente, já recebi a Greton e tal, mas né, a gente não sabe, né? Mas fico feliz em ter feito parte desse conselho, porque a gente conseguiu fazer coisas inéditas aqui. Deixou sua contribuição, sua deixei, marca a gente, uma das coisas que eu conto é que a gente fez eventos, porque eu sentia falta das pessoas com deficiência. Gente, eu quero trazer essas pessoas para cá, para o nosso convívio. Sair dentro de casa, né? E a gente conseguiu fazer eventos de trazer mais de 100 pessoas com deficiência, colocar num local e uma palestra, informações, uma música, né? A gente conseguiu fazer aqui, em Jucás, a primeira noite cultural inclusiva, só com artistas deficientes. Sanfoneiro, né, dançarina, eu estava lá no meu teclado, né, violão, enfim. Puxa vida, uma ideia boa, porque apareceu um monte de artista da terra com deficiência. Né? A noite cultural inclusiva. E eu dei até a ideia, gente, coloquem isso aí como uma coisa tradicional, vamos fazer isso todo ano, independente do conselho ou não. Até para que essas pessoas possam se manter, mas também para motivar outros também, né? A quererem, a se desenvolverem, a chegarem também a desenvolver alguma arte. Pois é. Porque é possível. É possível. Você é um exemplo disso, é possível. É possível. Basta querer e persistir até conseguir. E é isso, o conselho foi muito bom, me fez um bem muito grande. E eu fico feliz em ter feito parte desse conselho, das pessoas que formaram ele, né? Foram pessoas que abraçaram as nossas ideias e que vamos fazer e fazia mesmo. Eu sempre digo, o conselho ele acontece, inclusive uma vez a gente foi citado numa reunião do Conselho Estadual em Fortaleza, né? Nosso conselho foi citado, o próprio presidente depois entrou em contato comigo e disse, olha, o conselho de vocês foi citado aqui numa reunião aqui do Conselho Estadual como um conselho atuante, conselho que faz a diferença. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Eu digo, gente, isso aqui não é o presidente, somos nós, todos vocês aqui. Né? Todos vocês. Dizem, mas é muito porque você chama e a gente vai. Então, se precisa de alguém chamar, então vamos chamar. Vamos fazer. E as coisas aconteciam. Foi muito bom. Quero aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal do conselho aí. Um abraço para vocês. Obrigado aos que fizeram parte na minha gestão. E é isso. Foi muito bom. Então é isso. Estamos aqui com o Agneton Matos, no AD Debates, debatendo sobre o tema deficiência física, que é justamente para a gente conscientizar, sensibilizar todas as pessoas deficientes ou não, né, para abraçar essa causa e ter um respeito, né, pela pessoa com deficiência, como agir, como também combater o preconceito, que é algo negativo em qualquer situação, qualquer tipo de preconceito é negativo, é um conceito sempre errado, né, falho. É crime. Além de ser um crime. Né? Além de ser crime, né? Então, quem é preconceituoso é ao mesmo tempo criminoso. E aí a gente tem esse objetivo aqui. E eu acho que a gente poderia passar o dia inteiro conversando, que é muito bom conversar contigo, mas diante da situação e do tempo, eu queria só, assim, ver se ainda tem mais alguma coisa para a gente tratar, ou você fazer suas considerações finais, deixar alguma mensagem aí para todos os nossos inscritos, especialmente para as pessoas com deficiência. Não, vocês acham que é isso mesmo, né? Esse tema ele é muito abrangente, né? E um tanto quanto polêmico às vezes, né? Mas é importante, e eu me sinto muito bem quando alguém me chama para tratar sobre essas questões, né? Sobre essas questões. A gente precisa informar muitas pessoas ainda sobre sobre direitos, né? E como eu já falei, infelizmente,
muitos dos nossos deficientes não conhecem os seus direitos. Né? Aí não tem como você lutar por direitos que você não conhece. Não tem. Eu lembro que uma vez eu ia entrando no banco aqui e uma pessoa com deficiência na fila. E eu fui lá no pé do caixa, pedi licença, porque eu tenho atendimento prioritário, né? A lei me dá essa garantia. Fui lá, resolvi o que eu tinha para resolver, vim e disse, você não precisa pegar fila, você é atendimento prioritário. Ele disse, mas as pessoas não gostam. Então é uma falta de conhecimento, né? E também das pessoas que estavam ali, porque, por exemplo, pode passar, você... não né? precisa. Então, eu acho que hoje em dia, assim, as pessoas têm a maioria das pessoas, se não for 100%, mas tem um conhecimento, né, dessa lei de prioridades. Isso. Mas tem gente que faz vista grossa, e se a pessoa que tem o direito não cobrar, uma pessoa que cobre, que realmente faça questão de ter seu direito garantido, fica mesmo. As pessoas então é isso, eu fico muito feliz quando alguém me chama para conversar sobre esse tema, para trazer essas informações, porque são necessárias. Né? Recentemente eu fui convidado para dar palestra na Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência em Acopiara. Né? Fui palestrante aqui também, acho que você estava lá na conferência daqui, né? Sim, sim. E eu vou com muito prazer. As pessoas falam, quanto é que você cobra? Não cobro nada, eu faço com muito prazer, né? E eu agradeço o convite que você me fez aqui. Eu assisti a entrevista falando sobre o autismo. Parabéns, foi aquilo ali que, sabe, um show de informações, né? Muito relevante aquela entrevista. Espero que a nossa também traga traga esse conteúdo de informação, que seja de aprendizado, né? Que de certa forma motive as pessoas, né? Todas as pessoas com deficiência desmotivadas, né? Exatamente por conta de palavras. Alguém chega e diz, não pode, né? E a palavra tem poder. Tem poder, tem né? força. As pessoas com deficiência muitas vezes são colocadas na posição de doente. Eu sempre falo da minha amiga Reneuda Brasil, que era do conselho. Ela disse que chegou em determinada localidade e percebeu que uma adolescentezinha, uma criança, era deficiente em uma cadeira de rodas. E ela chegou e se aproximou e disse, ela estuda. Aí alguém da casa disse, não, ela é doente. Aí ela disse, não, ela não é doente. Você vê a própria família, né? Embora a gente sabe que não é consciente isso, né? Inconscientemente, mas tem um conceito errado sobre as coisas. Aí a Reneuda disse, não, ela não é doente, ela tem os limites dela, tem a deficiência, mas ela não é doente, ela pode ir para a escola. E essa criança foi para a sala de aula por conta disso. Então, muitas vezes, a pessoa com deficiência é colocada nessa posição. Ele não pode, né? Ele é doente. E a pessoa vai acreditando naquilo. Gente, nós podemos. Aí vão além da sua limitação, né? Nós podemos. Eu não aceito que ninguém coloque limite além dos que eu já tenho. Não preciso disso, né? Nós podemos. Eu sei que tem coisas que a gente não vai poder fazer, mas tem outras que a gente pode. Então vamos fazer as que a gente pode. Pronto, né? Está resolvido. As que a gente não pode, né? Deixa lá. Então, espero que de certa forma a gente tenha contribuído aqui. E é um prazer. Se precisar, estou à disposição, viu? Muito bem, Agneton Matos. É sempre um prazer conversar contigo, porque você sempre traz mensagens importantes de conhecimento e essa pessoa maravilhosa que todo mundo precisa lhe conhecer, né? Antes da deficiência, conhecer a pessoa do Agneton Matos, com certeza vai admirar como eu admiro, como todos que conhecem, que lhe conhecem também o admiro. Então, a AD Debates aqui, cumprindo sua missão de levar essas mensagens de sensibilização, de combate ao preconceito, para a gente poder ter uma sociedade cada vez melhor.